Existe um lado de Trajano de Moraes que não aparece nos cartões postais, nos mapas turísticos ou nas fotografias das cachoeiras. É um lado feito de histórias contadas em voz baixa, principalmente quando a noite chega, o frio desce pelas montanhas e as estradas rurais ficam praticamente vazias. Um mundo onde o barulho de um animal no mato pode virar um aviso, onde uma luz distante pode ganhar uma explicação sobrenatural e onde uma história contada por um avô pode atravessar gerações. Em uma cidade marcada pela vida rural, pelas montanhas e pelas antigas fazendas, o imaginário popular encontrou terreno fértil para criar seus próprios mistérios. A história de Trajano de Moraes está profundamente ligada à ocupação rural da região. Desde o século XIX, fazendeiros chegaram ao território, dedicando-se à agricultura e à criação de gado. E posteriormente, o cultivo do café transformou a paisagem e trouxe prosperidade para diversas propriedades. Fazendas antigas, capelas, caminhos de terra e áreas de mata passaram a fazer parte do cotidiano da população. Entre os exemplos preservados pela memória histórica estão propriedades como a Fazenda Santo Inácio, a Fazenda do Canteiro e a Fazenda Coqueiro. E onde existem construções antigas, noites silenciosas e histórias transmitidas entre gerações, também nasce um cenário perfeito para os famosos causos do interior. Antes da televisão, da internet e das redes sociais, as histórias eram transmitidas principalmente pela conversa. Depois do trabalho, moradores se reuniam. Violeiros tocavam suas músicas e os mais velhos contavam acontecimentos que haviam escutado de seus próprios pais e avós. Eram histórias de fazendas antigas, animais misteriosos, viajantes que ouviam passos atrás de si, luzes que apareciam no meio da mata e acontecimentos que ninguém conseguia explicar. Esses relatos não precisam ser tratados como documentos históricos para terem importância cultural. O valor deles está na memória e na tradição oral, porque cada pessoa acrescentava um pequeno detalhe, transformando um simples acontecimento em uma história que poderia sobreviver por décadas. Imagine uma estrada rural de Trajano de Moraes, depois da meia-noite. De um lado, uma propriedade antiga. Do outro, uma mata completamente escura. O céu está cheio de estrelas, o vento atravessa as árvores e, ao longe, algum animal começa a fazer barulho. Não existem postes iluminando cada curva, e a única luz pode ser a de uma lanterna ou dos faróis de um veículo. É nesse tipo de cenário que o medo começa a trabalhar. Um galho quebrando. Pode parecer uma perseguição, uma coruja. Pode parecer um lamento e uma sombra projetada na estrada. Pode ganhar uma forma completamente diferente na imaginação de quem está sozinho. Entre as criaturas mais famosas do imaginário rural brasileiro está o lobisomem. A lenda possui inúmeras versões espalhadas pelo Brasil e chegou às comunidades rurais, misturando diferentes tradições europeias e elementos da cultura popular brasileira. Em muitas versões, um homem amaldiçoado se transforma durante a noite e passa a percorrer estradas, campos e lugares isolados. No caso de Trajano de Moraes, não encontramos registro oficial confiável que identifique um suposto lobisomem específico de determinada fazenda ou localidade. Porém, o ambiente rural e montanhoso do município possui exatamente os elementos que tradicionalmente alimentam esse tipo de narrativa. Estradas escuras, matas, propriedades afastadas e longos trechos onde uma pessoa pode estar completamente sozinha. Nos antigos causos do interior, existia uma espécie de regra que ninguém precisava escrever. Depois de determinado horário, era melhor não ficar andando sozinho. Talvez o motivo fosse apenas o perigo das estradas escuras, dos animais ou da própria falta de iluminação. Mas, quando uma comunidade já conhece histórias de lobisomens, qualquer ruído pode ganhar outro significado. Imagine alguém caminhando durante a madrugada e ouvindo passos atrás de si. A pessoa para o som, também para ela volta a andar. Os passos voltam, talvez fosse apenas um animal acompanhando o caminho. Talvez fosse o vento. Mas, depois que uma história é contada, a dúvida permanece. E é justamente dessa dúvida que nascem muitos dos grandes causos populares. Outra figura tradicional que combina perfeitamente com os antigos caminhos rurais brasileiros é a mula
sem cabeça. Nas versões mais conhecidas da lenda, uma mulher amaldiçoada se transforma durante a noite em uma criatura semelhante a uma mula, mas sem cabeça, com fogo saindo do lugar onde deveria existir o pescoço. Ela percorre estradas em alta velocidade, assusta os viajantes e desaparece antes do amanhecer. A história possui diferentes versões em várias partes do Brasil. Assim como acontece com o lobisomem, não encontramos documentação oficial que comprove uma ocorrência específica da mula sem cabeça em Trajano de Moraes. Mesmo assim, imagine essa criatura atravessando uma estrada de terra entre fazendas, montanhas e matas. É fácil entender por que uma paisagem como essa poderia alimentar a imaginação de gerações. Agora imagine que, no silêncio absoluto de uma madrugada, alguém esteja dentro de casa e comece a ouvir um som distante. Toque parece o barulho de cascos batendo contra o chão. O som se aproxima lentamente. A pessoa olha pela janela, mas não vê ninguém. Os cascos continuam. Toque, toque, até que de repente, tudo fica em silêncio. Na vida real, poderiam existir dezenas de explicações para aquele ruído. Um cavalo solto, algum animal atravessando o caminho, ou até mesmo sons produzidos pela própria estrutura da propriedade. Mas, quando a comunidade conhece a lenda da mula sem cabeça, existe uma explicação que imediatamente surge na conversa. Era ela. Entre os cenários naturais mais impressionantes de Trajano de Moraes, está a região montanhosa da Serra das Almas, que alcança aproximadamente 1.300 metros de altitude. As montanhas, a vegetação e as mudanças repentinas de clima ajudam a criar uma atmosfera diferente, principalmente durante a noite ou em períodos de neblina. Imagine a serra parcialmente escondida pela névoa, árvores surgindo apenas como silhuetas e uma estrada desaparecendo alguns metros à frente. O cenário parece saído de uma história de terror e, para quem cresceu ouvindo causos rurais, uma paisagem assim poderia facilmente se transformar no palco de uma aparição, de um animal misterioso ou de uma criatura do folclore. Outro cenário importante é a represa da Tapera, na região de Sodrelândia, associada ao rio Macabu. Durante o dia, suas águas e a paisagem ao redor transmitem tranquilidade. Mas imagine o mesmo lugar durante a madrugada. A água completamente escura, as montanhas ao redor, o vento passando pela vegetação e nenhum movimento humano. Em lugares isolados, o silêncio pode ser tão intenso que pequenos sons parecem enormes. É nesse tipo de ambiente que antigos moradores poderiam transformar uma experiência comum em um caos. Uma luz distante, um barulho vindo da mata ou uma sombra refletida na água poderia permanecer na memória de alguém por muitos anos. Trajano de Moraes também possui diversas cachoeiras e áreas naturais, como a Cachoeira Graças a Deus, Cachoeira das Neves, Poço Fundo, Cachoeira de Sodrelândia, Cachoeira da Amorosa, Poço da Jamaica e Poço da Lontra. Esses lugares revelam uma relação muito forte entre a população local e a natureza. Durante o dia, são espaços de beleza e tranquilidade. Mas, antes da chegada da iluminação elétrica e das facilidades modernas, uma mata fechada depois do anoitecer podia ser um lugar completamente diferente. Sons desconhecidos, animais escondidos e a própria escuridão contribuíam para criar histórias. Muitas vezes, aquilo que não podia ser explicado imediatamente recebia uma resposta através do folclore. A memória da antiga ferrovia também acrescenta outra camada à história local. Segundo registros históricos, a linha férrea chegou à localidade de Ventania em 1893, e a estação Dr. Trajano de Moraes contribuiu para a formação de um novo núcleo populacional. Em 1915, a sede municipal foi transferida para aquela região. Hoje, a memória ferroviária permanece associada a lugares como o antigo túnel da estação. Túneis, trilhos e antigas estações sempre possuem uma atmosfera especial porque carregam décadas de histórias. Durante muito tempo, o trem trouxe pessoas, mercadorias, notícias e mudanças. Depois que sua importância diminuiu, ficaram os caminhos, as estruturas antigas e as lembranças de quem viveu aquela época. Outro elemento importante do imaginário interiorano são as antigas capelas. A história de Trajano de Moraes está ligada à capela
Nosso Senhor dos Passos, cuja origem remonta ao século XIX, em comunidades tradicionais, religião e folclore, frequentemente caminharam lado a lado. Histórias de almas, promessas, aparições e acontecimentos inexplicáveis eram transmitidas como advertências ou ensinamentos. Algumas serviam para assustar crianças. Outras eram contadas para explicar acontecimentos que ninguém conseguia compreender. Com o passar do tempo, essas narrativas deixavam de pertencer a uma única pessoa e passavam a fazer parte da memória coletiva de uma comunidade. Mas afinal, onde termina a história e começa o caos? Essa é uma das perguntas mais interessantes quando falamos sobre folclore. Uma lenda não é um documento histórico e um relato oral não possui necessariamente comprovação. Por isso, histórias de lobisomens, mulas sem cabeça e assombrações precisam ser apresentadas como parte do imaginário popular e não como fatos comprovados. No entanto, isso não diminui sua importância. O folclore registra os medos, as crenças, os costumes e a maneira como diferentes gerações enxergavam o mundo. Mesmo quando a criatura nunca existiu, a história sobre ela existiu e foi contada por alguém. A própria formação histórica de Trajano de Moraes ajuda a entender por que a tradição oral possui tanta força. O município passou por diferentes períodos, desde os primeiros núcleos agrícolas e pecuários, até o ciclo do café, a chegada da ferrovia e as transformações das antigas propriedades rurais. Cada geração recebeu histórias da anterior. Algumas desapareceram com o tempo. Outras foram modificadas. Algumas ganharam novos personagens e novos lugares. E outras talvez nunca tenham sido escritas, permanecendo apenas na memória de quem ouviu. É possível que existam causos sobre estradas, fazendas e comunidades que jamais chegaram aos livros, mas que ainda são lembrados por moradores antigos. O mais fascinante é perceber que essas lendas dizem muito mais sobre as pessoas do que sobre as criaturas. O lobisomem representa o medo da noite e dos caminhos isolados. A mula sem cabeça representa o mistério das estradas e das noites rurais. As histórias de almas refletem a relação entre os vivos, a morte e a religião. Os causos das fazendas representam um passado que ainda permanece presente na paisagem. As montanhas, rios, cachoeiras e matas fornecem o cenário, e as pessoas fornecem as histórias. Dessa maneira, o folclore se transforma em uma espécie de retrato invisível da vida de uma comunidade. Quando a noite chega novamente sobre Trajano de Moraes, tudo aquilo que durante o dia parece comum pode adquirir outra aparência. A estrada fica vazia. As montanhas desaparecem parcialmente na escuridão. Uma luz distante pode surgir entre as árvores. O animal atravessa rapidamente o caminho. O vento movimenta uma porta antiga. E alguém, talvez sentado na varanda de uma casa, começa a contar uma história que ouviu décadas atrás. Pode ser sobre um lobisomem, uma mula sem cabeça, uma alma perdida, ou simplesmente um acontecimento que ninguém conseguiu explicar. O detalhe mais importante é que alguém ainda está contando. E talvez seja justamente aí que esteja a verdadeira riqueza do folclore de Trajano de Moraes. Não na comprovação de que uma criatura realmente apareceu em determinada estrada, mas na capacidade que essas histórias possuem de preservar a memória de uma época. Elas atravessam gerações, misturam realidade e imaginação e transformam lugares comuns em cenários carregados de significado. Uma antiga fazenda deixa de ser apenas uma construção. Uma estrada deixa de ser apenas um caminho. Uma montanha deixa de ser apenas uma paisagem. Tudo pode carregar uma história. Quando o dia nasce, a neblina começa a desaparecer. Os pássaros voltam a cantar e as estradas rurais parecem novamente tranquilas. Talvez o barulho ouvido durante a madrugada fosse apenas um animal. Talvez a sombra fosse uma árvore. Talvez os passos fossem provocados pelo vento. Ou, talvez, alguém continue acreditando que havia alguma coisa naquela estrada. E é exatamente por isso que as lendas sobrevivem. Uma boa história nunca precisa terminar completamente. Ela pode permanecer como uma dúvida na cabeça de quem ouviu, esperando outra noite
para ser contada novamente. Se você conhece algum caos antigo de Trajano de Moraes, uma história de fazenda, uma aparição, um caminho assombrado, uma criatura do folclore, uma história de lobisomem ou mula sem cabeça, ou qualquer relato que tenha passado de geração em geração, menos conte nos comentários. A tradição oral só continua viva quando alguém decide compartilhar aquilo que ouviu. E se você gosta de histórias do interior do Rio de Janeiro, lendas brasileiras, mistérios, folclore e lugares esquecidos pelo tempo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque aqui, cada cidade tem uma história. E algumas histórias, talvez seja melhor não ouvir sozinho.